Eu estava ontem assistindo a coroação do rei da Inglaterra, o rei Charles. Quem assistiu aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem não assistiu? Deixa eu ver. Meu Deus! Mas fiquem tranquilos que vai ter outra, tá bom? Pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, tá? Mas espera aí, fica firme que vai ter outra coroação para você assistir. E eu queria aproveitar este assunto da coroação do rei para falar nessa madrugada sobre a nossa posição no reino de Deus. Amém? Porque nós estamos aqui por causa do rei. Não o rei Charles, mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É interessante a questão da monarquia, a questão do reino, e a Bíblia fala sobre reino. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar esta palavra reino, você vai encontrar relatos sobre diversos reinos, porque esta era a principal forma de governo nos tempos bíblicos. E é tão interessante a gente ver que ainda existem reinos hoje, não é isso? E assistindo ali aquela cerimônia de coroação, parecia que eu estava assistindo um filme sobre a Idade Média. Não é uma coisa assim que parece até irreal para o nosso tempo. Mas sabemos que é assim que funciona ali na Inglaterra. O rei foi coroado ontem. E por que ele foi coroado? Teve uma eleição? O rei Charles foi eleito lá na Inglaterra? Não, né? Não. Por quê? Porque as regras ali são diferentes daquelas com as quais nós estamos acostumados. Porque um reino tem as suas regras, tem as suas normas, tem os seus regulamentos, assim como no reino de Deus existem leis e princípios espirituais que muitas vezes são diferentes daqueles que nós gostaríamos. Talvez a gente quisesse que fosse uma eleição para escolher o rei. Não, é diferente. No nosso relacionamento com Deus, talvez nós quiséssemos que as coisas fossem da nossa forma, mas não, existem leis e princípios no reino de Deus, os quais nós precisamos conhecer e precisamos estar alinhados a esses princípios. E tem mais, Deus não vai mudar os seus princípios por nossa causa. Então nós é que precisamos mudar em função dos princípios que Deus estabeleceu. Assim são as questões morais e espirituais na nossa vida. Nós podemos estranhar, mas Deus tem princípios determinados. Então, por exemplo, o sexo é algo que Deus determinou para o matrimônio e não para a vida do solteiro. Este é um princípio bíblico e Deus não vai mudar os seus princípios por nossa causa. Deus não vai mudar os seus princípios por causa dos costumes das pessoas, porque os princípios do reino de Deus, eles são imutáveis. Bom, eu queria falar um pouco sobre a questão da família real. Vou usar a família real britânica como ilustração para nós trazermos aqui preciosas lições sobre o reino de Deus. Eu estava pensando ali, enquanto assistia aquela coroação, me veio uma pergunta. Será que o rei Charles, será que ele merece toda aquela honra que ele recebeu ali naquela cerimônia? Eu estava perguntando. Lembrando dos erros, não é, daquele homem, que não vem ao caso citar aqui,
mas que são de conhecimento público, com tantos erros, será que ele merece toda aquela honra que lhe estava sendo prestada naquela cerimônia? Então eu parei para pensar e concluí o seguinte: merecimento não vem ao caso. Tudo que ele estava recebendo ali não era por merecimento, era por direito. Pensa bem. E no reino de Deus também existe esse princípio. Tudo que nós recebemos de Deus não é por merecimento, mas são direitos espirituais que Deus nos concede. Então, se você, por acaso, pensar assim: eu não mereço as bênçãos de Deus, eu vou te dizer o seguinte: você está com a razão, você não merece mesmo. Mas Deus te abençoa não é por causa do seu merecimento. Você não merece os dons que Deus te deu. Você não merece o sangue derramado na cruz do Calvário. Você não merece o Espírito Santo que vem sobre a sua vida. Você não merece os dons espirituais. Eu também não mereço. Mas nós recebemos tudo isso por causa de direitos espirituais que o Senhor Jesus nos concede. Então não é questão de merecimento. Por isso, você não deve se diminuir, se retrair, achando que Deus não vai te usar porque você não merece. Ele vai te usar, embora você não mereça. Amém? É interessante que tudo ali naquela cerimônia era regido pelo direito. Por exemplo, as pessoas que estavam presentes ali dentro daquela catedral, quem estava ali dentro estava por direito. O lugar onde as pessoas se assentavam era determinado pelo direito de cada uma. As roupas que cada um vestia era determinado pelo direito que elas tinham. Ali quem ficava sentado ou quem ficava em pé, isso era definido pelo direito. Quem falava e quem ficava calado era determinado pelo direito. E quem ficava lá fora na chuva também, era pelo direito que tinham. Tudo regulamentado pelo direito. Assim, existem também direitos espirituais e existem conceitos espirituais relacionados ao reino de Deus. E eu gostaria de citar alguns destes conceitos, que eles se aplicam tanto à vida natural quanto à vida espiritual. Então, um desses conceitos é o conceito da autoridade. Evidentemente, se estamos falando de reino, existe aí um princípio de autoridade. Repita comigo: autoridade. De novo? Amém. Agora, de onde vem a autoridade? De onde? Será que você pode adquirir a autoridade por dinheiro? Em algum contexto pode ser que sim, mas a autoridade espiritual não se adquire por dinheiro. A autoridade de um rei não se adquire por dinheiro. A autoridade, sabe de onde ela vem? Da identidade. Por que o rei Charles foi coroado ali como rei da Inglaterra? Por causa da sua identidade. Então, da mesma forma, a nossa autoridade espiritual vem da nossa identidade espiritual. E essa identidade, ela vem de onde? Da filiação. Por que o rei foi coroado? Porque ele é o filho da rainha Elizabeth, que por sua vez vem de uma descendência da realeza. Da mesma forma, a nossa autoridade espiritual, ela se relaciona à nossa identidade espiritual, que por sua vez está relacionada à nossa filiação espiritual. Portanto, se nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade espiritual
bem definida, e isso nos dá autoridade espiritual. Então precisamos estar conscientes disso, porque são conceitos que estão conectados. Ninguém pode ter autoridade espiritual sem esse vínculo de filiação com Deus. Agora, tudo isso nos traz também um outro conceito, o conceito da herança. Da herança. Tudo isso está vinculado à filiação. É assim que funcionam os reinos, as monarquias, e o reino de Deus não é diferente. Se você é filho de Deus, você tem direitos espirituais, você tem uma herança espiritual. Portanto, não é por merecimento. Merecimento não tem nada a ver com isso. Amém? Então, esqueça essa questão de merecer. Se eu for bonzinho, se eu fizer isso e aquilo, se eu aumentar o valor da minha oferta, né, se eu jejuar mais, eu vou merecer. Você não vai merecer nada, mas você tem direitos espirituais por causa de Jesus Cristo. Agora, essa filiação garante direitos, ela vai produzir autoridade, herança, mas para que um filho de um rei possa exercer plenamente os seus direitos, ele precisa de duas coisas: conhecimento e maturidade. Por quê? Um bebê que seja filho de um rei, esse bebê é um príncipe, amém? Mas ele ainda não sabe disso. Existem tantas realidades espirituais na sua vida que talvez você ainda não tenha conhecimento delas. Talvez por isso você não toma posse dos seus direitos espirituais, porque você ainda não tem conhecimento desses direitos espirituais. Vendo ali a família real britânica, nós vemos ali algumas crianças que são príncipes, não é verdade? Mas assim que aquelas crianças nasceram, elas não sabiam de nada. Elas precisaram ir crescendo, ir recebendo conhecimento, e ainda hoje elas já têm idade suficiente para saberem que são príncipes e princesas, mas elas ainda não podem exercer autoridade, nem podem administrar a herança. Da mesma forma, todos nós nascemos de novo quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, mas nós precisamos do crescimento espiritual para exercermos a nossa autoridade espiritual e para que possamos tomar posse da nossa herança espiritual. Portanto, aquele que é filho do rei, mas não sabe disso, pode passar a vida como escravo. Olha só, veja como é importante você adquirir o conhecimento da palavra de Deus, para que você, sendo filho do rei, você não passe a vida como um escravo do diabo. Você precisa conhecer. Aqui está escrito quais são os seus direitos espirituais. Você precisa saber, você precisa ler a palavra do Senhor. Nesta semana que terminou ontem, eu ouvi o livro de Gênesis todo, olha só. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, tem na internet sites com a Bíblia, onde você pode ouvir a leitura da Bíblia. Então, durante a semana, eu estive ouvindo, principalmente no trânsito, ouvindo a leitura da Bíblia. Ouvi o livro de Gênesis todo nessa semana. Quer dizer, está muito fácil hoje você conhecer a palavra de Deus, não é isso? Se você tem dificuldade para ler, ouça a Bíblia pelos programas da internet. Ou se você tem preguiça de ler,
Também é muito bom esse recurso. Então, você precisa conhecer os seus direitos espirituais. Você é filho ou filha do rei, e você não pode viver como escravo. Você deve viver como um príncipe e como uma princesa do Senhor. Amém? Então, que tipo de vida você tem que ter? Eu não estou dizendo em termos de riqueza material, não estou falando disso, mas eu estou falando de caráter. Você precisa ter o caráter de um príncipe, você precisa ter o caráter de uma princesa, um caráter nobre de um filho e de uma filha de Deus. Existem moças que querem ser tratadas como princesas, mas elas se vestem como prostitutas. Misericórdia, né? Mas isso não é aqui não, tá, gente? É em outro lugar que eu vi. Não é aqui não. Isso não é aqui. Mas homens também, não é isso? Que querem ser tratados como príncipes, mas de príncipes não tem nada. Misericórdia. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós temos que ter um comportamento nobre. Em nome de Jesus. Olha só. Eu disse que nada disso é por merecimento, mas é por direito espiritual. Esses direitos, eles não são nossos, são direitos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E Ele disponibiliza para todos nós quando o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Direitos espirituais. Pelos méritos de Jesus Cristo, nós temos direito ao perdão dos nossos pecados. Pelos méritos de Jesus Cristo, nós temos direito à paz, à alegria. Nós temos direito a ter o coração cheio de esperança, mesmo no meio das dificuldades e das tribulações. Que maravilha! São direitos conquistados por Jesus Cristo. Bom, além do rei Charles, ontem aconteceu também a coroação da rainha Camila. E o caso dela é muito interessante, por quê? Porque ela não vem de uma família real. Ela era uma plebeia, uma pessoa do povo. Mas ela foi recebida na família real, e eu gostaria de compará-la com a igreja. A igreja, que somos todos nós fomos recebidos na família de Deus. Não tínhamos direito, não tínhamos herança, não tínhamos nada, mas nós fomos recebidos pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, na figura daquela mulher, olha, se o rei Charles, ele eventualmente não pudesse ter algum merecimento, a rainha Camila, muito menos, porque ela não tem origem nobre. Mas tudo mudou, porque ela foi recebida pelo amor e pela graça. Assim, nós somos recebidos diante do Senhor. Alguém já disse que é pela misericórdia que Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. E é pela graça que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Vocês sabem quem disse isso? Sabem? Nem eu também não sei, mas eu achei muito interessante. Essa frase eu já ouvi várias vezes, eu não sei quem é o autor, mas de fato é algo tão importante, a misericórdia e a graça de Deus para conosco.
Agora, uma outra figura, ali na cerimônia da coroação, é a figura de Harry, o ex-príncipe. Olha só, agora é o contrário, né? Harry, que nem podemos chamar de príncipe mais, ele, por causa de conflitos com a família real, por causa de divergências com a família real, ele renunciou aos seus direitos reais. E ele serve como alerta para nós: muito cuidado, você que é um filho de Deus, você que é um príncipe ou uma princesa do Senhor, cuidado para você não perder os seus direitos reais. Muito cuidado. Naquela cerimônia ali ontem, Harry estava lá, mas ele não estava em um lugar de honra, ele estava lá como um convidado, como uma pessoa comum, porque ele perdeu todos os seus direitos. Portanto, ele serve para nos trazer uma lição de alerta. Devemos tomar cuidado para que nós não percamos aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Ele estava ali como aquele filho pródigo que perdeu tudo que o pai lhe ofereceu. Vamos aqui para a nossa conclusão. Se nós, diante de Deus, não dependemos do nosso merecimento, a Bíblia requer de nós, sabe o quê? Dignidade. Isso é muito importante. E essas duas palavras, elas não são sinônimos perfeitos, tá? Merecimento e dignidade são muito semelhantes, mas não são sinônimos perfeitos. Se o rei não merecia, suponhamos, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas suponhamos que ele não merecesse a honra, o reino, o trono, a coroa, suponhamos que ele não merecesse, mas ele recebeu tudo isso por direito. Agora, ele tem que viver de uma forma coerente com tudo que ele recebeu. O mesmo o Senhor requer e espera de nós. Nós recebemos tudo de Deus, sem qualquer merecimento, mas agora Ele espera de nós dignidade. Ele espera que nós vivamos de modo coerente com tudo que Ele fez por nós, com tudo que Ele nos deu. Ou seja, o rei, nesse nosso exemplo, o rei da Inglaterra, ele pode ter cometido os erros que aconteceram no passado. Ficou para trás. Mas daqui para frente, ele tem que ter um comportamento diferente. Assim é com cada um de nós, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus. O Senhor apaga o nosso passado, mas Ele espera uma mudança daqui para frente. Eu queria ler com vocês um texto que fundamenta isso. Efésios 4, versículos 1 e 2, que está escrito assim, Paulo falando: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós somos recebidos diante de Deus pela graça, não é pelo nosso merecimento, mas nós precisamos tomar cuidado para não abusarmos da graça de Deus. Muito cuidado. Certa vez, uma irmã me perguntou: pastor, mas se nós somos salvos é pela graça, então não tem problema a gente pecar. Olha, Deus vai me salvar é pela graça. Então qual o problema da gente pecar?
Sabe o que acontece? Deus te ama. Você pecando ou não, Deus te ama do mesmo jeito. Mas sabe qual é o problema? Satanás te odeia. E através do pecado, você dá direitos para Satanás na sua vida. É aí que está o problema. O problema não é com Deus, não. O problema é que o pecado, ele pode nos destruir. Mesmo Deus nos amando de forma extraordinária, o pecado continua sendo destrutivo para nós. E Paulo disse lá em Romanos 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se o Senhor nos aceitou pela sua graça, Ele espera que daqui em diante nós tenhamos uma vida digna. Ele quer que nós nos comportemos de uma forma coerente com aquilo que Ele nos deu. Assim como o rei, ele deve se comportar desta forma daqui em diante. E a Bíblia fala lá em Apocalipse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo? Você que é um príncipe, uma princesa do Senhor, a Bíblia nos diz que nós somos chamados para reinarmos com Cristo. A Bíblia nos chama também de reis e sacerdotes. Ele nos coloca nessa posição de reinarmos com Ele. Mas nós precisamos vigiar para que não percamos os nossos direitos espirituais. Finalmente, eu queria ler aqui mais um texto que está em Colossenses capítulo 1. Estou falando aqui sobre reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Mas, para você participar desse reino, você tem que tomar uma decisão. Porque nem todos estão participando do reino de Deus. Quem sabe você está vivendo uma vida longe de Deus. Quem sabe você está vivendo como aquele príncipe que foi embora do palácio. Quem sabe você está vivendo como aquele príncipe que renunciou aos seus direitos reais. E o Senhor nessa noite te convida: volta, volta. Faça como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha! O Senhor nos tirou do império das trevas. Mas se Ele ainda não fez isso com você, Ele quer fazer hoje. Ele quer tirar você do império das trevas. Ele quer tirar você do reino de Satanás. Ele quer tirar você do domínio dos vícios, tirar você do domínio da prostituição. Ele quer tirar você da depressão, da tristeza, da angústia, e Ele quer te trazer para o reino de Jesus Cristo. Um reino onde você tem paz, onde você tem alegria, onde você recebe o perdão dos seus pecados, onde você tem uma esperança sempre viva pela presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos nesse momento.